E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Epifânio Galan, esse aqui é meu canal Epifanias. Essa é a aula sobre resistência do ar e aqui a gente vai fazer a resolução dos exercícios lá da página 270, né, do nosso livro Fundamentos da Física. Então, eu sugiro que vocês assistam primeiro aí a aula teórica, né, e depois disso, sim, partam aqui para a resolução dos exercícios. Vamos lá? Então, tá aí a capa do nosso livro, né, gente? Fundamentos da Física, volume 1, parte 2. O livro dispensa comentários. Bora lá. Exercício P273. Um móvel de massa total 1.000 kg desloca-se num trecho retilíneo. A força máxima que o motor do carro pode exercer é 1.800 newtons. Admita que as forças de resistência ao movimento do carro se reduzam praticamente à resistência do ar R, dada por 1,5 v quadrado, sendo v a velocidade do carro medida em metro por segundo e r em newton. Calcule a velocidade limite do automóvel nessas condições. Então vamos lá, gente. O que significa a velocidade limite, né? Significa que a velocidade do carro vai aumentando, 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 e conforme essa velocidade aumenta, como vocês podem ver ali na expressão, né, da resistência do ar, né, a resistência ao movimento, o R vai aumentando também. Agora, até quando aumenta esse R? Esse R vai aumentando, 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 até o momento em que ele atinge o total de 1.800 newtons, que é a força máxima que o motor do carro pode exercer. Nesse exercício, né? Naturalmente. Quando isso acontece, a força de resistência aí ao movimento anula a força do motor. A gente entra num sistema em equilíbrio dinâmico, né? Força resultante igual a zero. E desse ponto em diante, seguimos em MRU. Então, tá aí, basicamente, essa é a ideia principal, né? Igualar a força de resistência do ar à força do motor. Nesse caso aí, é força de resistência total, né? Força de resistência ao movimento. Deve ter um pouco de atrito aí envolvido também, tá? Então, o R que é dado ali vai ser igual à força do motor, o R é igual a 1,5 vezes V ao quadrado. Se eu coloco a força do motor igual a 1.800 newtons, então já chamo esse V de velocidade limite. E aí é só resolver, né, gente? Divide tudo por 1,5, então 1.800 dividido por 1,5 dá 1.200, então o V limite vai ser a raiz quadrada de 1.200, que deu aí aproximadamente 34,6 metros por segundo. Vamos agora então no P274, uma esfera parte do repouso em queda vertical no ar. A força resultante que age na esfera durante sua queda tem intensidade FR, que varia com a velocidade escalar V, segundo a relação FR igual a 50 menos 2 V quadrado, para V em metro por segundo e FR em newton. Após certo tempo, a esfera passa a realizar um movimento de queda uniforme. Calcule a velocidade limite que a esfera atinge. Gente, diferente do P273, agora o exercício não nos deu uma expressão para a força de resistência do ar ou a força de resistência ao movimento. Ele já nos deu a expressão da força resultante, tá? Então, o que nós sabemos, né? Que a esfera vai entrar em um movimento de queda uniforme no momento em que a força resultante for igual a zero, né? Quando as forças aí para baixo, né, as forças que estão puxando a esfera para baixo, que na verdade é a força peso, né, a força gravitacional, se igualam aí em módulo à força de resistência do ar, tá bom? Então vamos lá. No limite, a força resultante é igual a zero. Então 50 menos 2 vezes a velocidade limite ao quadrado, que é a força resultante que ele deu no enunciado, vai ter que ser igual a zero. E agora é só resolver essa expressão, né, gente? Passa, né, o 2v limite quadrado lá para o outro lado, né? Lembra que na verdade você está somando 2v limite ao quadrado dos dois lados. Passou, agora passa o 2 dividindo, né? Quer dizer, divide tudo por 2. Velocidade limite ao quadrado é igual a 25, e a velocidade limite vai ser raiz quadrada de 25, que é mais ou menos 5. Nesse caso, não estamos nos importando muito com a ideia do referencial, né? Então, 5 metros por segundo é a velocidade limite. Já o exercício 275, gente, é um exercício que eu acho fantástico, um exercício que requer um domínio bastante grande aí dos conceitos. Então, é um exercício que é bem importante mesmo vocês estudarem com calma, voltando talvez o vídeo, lendo de novo, pensando em cada uma das etapas. É um exercício que vocês se preparam bastante para fazer provas estilo Enem, estilo Unicamp, né, que são provas mais modernas, digamos assim. Bora lá?
No salto de paraquedas, como ilustra o desenho ao lado, o paraquedista é acelerado durante um certo intervalo de tempo, até atingir uma velocidade da ordem de 150 km por hora a 200 km por hora, dependendo do peso e da área do seu corpo, quando então o paraquedas é aberto e o conjunto sofre uma força contrária ao movimento que o faz desacelerar até uma velocidade constante bem menor, da ordem de 5 km por hora, que permite uma aterrissagem tranquila. Com auxílio dessas informações, julgue os itens a seguir indicando os certos e os errados. Vamos lá, para cada um deles. 1. Em um salto normal, conforme o descrito, a aceleração resultante sobre o paraquedista imediatamente antes dele tocar o solo é igual à aceleração da gravidade. Não, né, gente? Tomara que não, inclusive, né? Porque se a aceleração resultante atuante sobre o paraquedista imediatamente antes de tocar o solo fosse igual à aceleração da gravidade, significa que ele veio com essa aceleração durante um certo tempo. Todo mundo sabe que a aceleração da gravidade vale ali aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, o que faz com que a velocidade de um corpo submetido a ela exclusivamente aumente 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se o paraquedista ficasse ali 5 segundinhos sob a ação dessa aceleração, a aceleração da gravidade exclusiva, né, sem nenhuma aceleração contrária, né, sem nenhuma força contrária ao movimento dele, ele já adquiriria a velocidade de 50 metros por segundo, né, 5 vezes 10, que aí já seria 180 km por hora. Digamos que não seria uma aterrissagem muito tranquila, né, aterrissar a 180 km por hora. Então, essa afirmativa 1 está errada. E aí, antes de tocar o solo, é dado lá no texto, né, no enunciado, que a força resultante é igual a zero. E se a força resultante é igual a zero, todo mundo lembra da segunda lei de Newton, que força resultante é igual a ma, a aceleração resultante, né, sobre o corpo também é igual a zero. Beleza? Alternativa 1, errada. Vamos para 2. No momento em que o paraquedista deixa o avião, sua velocidade inicial vertical de queda é nula. E nesse caso, a única força vertical que age sobre o seu corpo é a gravitacional. Sim. No momento em que ele deixa o avião, a velocidade dele realmente ainda é zero, a velocidade vertical, né? O avião tem uma velocidade horizontal naturalmente, tá? Mas a vertical é zero, né? Ele não tem nenhuma componente atuando nessa direção, né? Na vertical. Então, como a velocidade vertical ainda é zero, da formulinha da força de resistência do ar, né? K vezes V quadrado, a gente conclui que a força de resistência do ar é zero naquele momento. Claro que imediatamente depois de saltar, ele já ganha um pouco de velocidade e aí ele já começa a ganhar um pouco de força de resistência do ar. Tá? Mas no momento do salto, realmente, a única força vertical que age sobre o corpo dele é a gravitacional, né? A famosa força-peso, né? mg. 3. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, o paraquedista que salta do avião e mantém o paraquedas fechado por 10 segundos atinge, ao final desse período, uma velocidade de 36 km por hora. Essa, gente, é uma questão que a gente pode calcular e verificar se é verdade ou não. Não requer muita teoria, mais ou menos algo ali daquilo que eu expliquei no item 1. Tá? Então, vamos calcular a velocidade ao final de 10 períodos. Então, se a gente desprezar a resistência do ar, V vai ser igual a V0 mais AT, né? Porque não tem ninguém contra. Tá? Então, o V0 vale zero, né? A velocidade inicial vertical é igual a zero, né? Já que ele tem só o movimento horizontal quando ele está dentro do avião. A aceleração que nós vamos usar é a aceleração da gravidade e o tempo é 10. 10 vezes 10 é 100 metros por segundo. 100 metros por segundo multiplicado por 3,6 vai dar ali 360 km por hora. Portanto, a afirmativa 3 está errada. Maravilha? Vamos para o último? 4. Do instante em que o paraquedas abre completamente até a chegada ao solo, o conjunto é desacelerado pela resistência do ar. Nessa situação, a força contrária ao movimento é sempre maior ou igual à força da gravidade. Gente, me parece certo, né? O que está acontecendo no exercício? O paraquedista salta, né? Aí ele começa a ganhar velocidade, vai ganhando velocidade com o paraquedas fechado, certo? E conforme ele ganha velocidade, a força de resistência do ar atuando sobre ele, com o paraquedas fechado, vai aumentando, aumentando, até o momento que ele atinge a velocidade limite.
que o enunciado nos conta, que é ali da ordem de 150 a 200 km por hora, dependendo aí do peso do paraquedista e também da área de contato, né? Do formato do corpo, da posição que ele está em relação ao ar, e enfim, essas variáveis todas aí interferem. E aí ele chega no equilíbrio, ali entre 150 e 200 km por hora, e vai descendo. No momento em que ele abre o paraquedas, o que muda? O peso, obviamente, não muda, porque continua sendo ele mais o paraquedas. Mas a área de contato com o ar aumenta bastante, é isso que o paraquedas faz. E quando essa área aumenta, o K, que é aquela constante de proporcionalidade, né, que aparece para a gente dentro da formulinha de força de resistência do ar, aumenta muito. Como ele tem a mesma velocidade que ele já tinha imediatamente antes, e esse K aumenta muito, a força de resistência do ar aumenta muito, então ela dá um pico para cima. Dessa forma, ela consegue superar e muito o valor do peso, que era a força que estava para baixo, gerando uma força resultante para cima. Ainda bem, porque é justamente essa força resultante que faz com que o paraquedista perca velocidade, e perdendo velocidade, lá no final do salto ele pode pousar com segurança. É isso que nos diz o enunciado. Tá? Então, de fato, ele vai ter uma força resultante para cima, e aí ele vai desacelerando, 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 conforme ele desacelera, né? Ele vai perdendo velocidade, essa força para cima vai diminuindo, 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 até que ela volta a atingir o valor do peso, e aí, desse ponto em diante, o paraquedista pode descer com velocidade constante. É dito ali no enunciado que ele chega mais ou menos com a velocidade da ordem de 5 km por hora. Então, a afirmativa 4, que é bem difícil, é uma afirmativa que está correta. Inclusive, a gente tem que tomar bastante cuidado com ela, galera, porque a resposta do livro está errada, né? Ele fala que a afirmativa 4 é errada e a afirmativa 4 é verdadeira. E daí, dando uma pesquisada aí em alguns canais aí no YouTube, enfim, sites, etc e tal, tem uma galera que força a resposta para fazer com que a afirmativa 4 fique errada. Então, precisa tomar bastante cuidado aí com os materiais que a gente, né, que vocês, que nós, de maneira geral, consultamos aí na internet, tá bom? Bom, então essa aí foi a aula de resolução dos exercícios lá da página 270, que são os exercícios sobre força de resistência do ar. Espero que vocês tenham curtido aí. Quem gostou, quem conseguiu acompanhar legal aí, deixa o joinha para ajudar o canal. Se inscreve no canal também e aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Recomenda aí as aulas para os amigos, né, para quem estiver precisando estudar aí resistência do ar. Beijo para todo mundo, fui.